o melhor lugar pra se estar é aos teus pés, de joelhos aos pés da cruz, posso ir além. Lugar pra se estar é aos teus pés, de joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos seus pés. Já vi o seu amor fazer milagres, Jesus me sustentou até aqui, nunca desistiu, com fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, Jesus me sustentou até aqui, nunca desistiu, com fogo vem e me vitorioso é Jesus. Vitorioso é Jesus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Que bom que você está na casa do Senhor. Que bom que você tomou essa atitude de vir aqui para poder adorar a Deus, para poder celebrar Jesus e ouvir a sua palavra nessa noite. Eu tenho a convicção que nós viveremos um tempo muito precioso aqui hoje. Você não veio aqui em vão, amém? Deus tem coisas muito boas a tratar conosco. E nesse momento é um tempo que nós vamos adorar, nós vamos louvar, nós vamos bendizer o nome do Senhor, nós vamos entregar tudo para Ele, amém, irmãos? Nós vamos entregar tudo, não vamos voltar para casa com nada, porque eu aprendi que quando nós saímos de casa para vir para a igreja, o Senhor ele já vai gerando em nós um desejo de adorar a Ele, que a Bíblia diz que até o desejo que nós temos de adorar ao Senhor vem dEle. Então nós vamos entregar tudo para Ele. Está disposto a fazer isso nessa noite? Faça isso, querido. Saia daqui completamente vazio de tudo aquilo que Deus colocar no teu coração de louvor e de adoração. Você vai sair cheio da glória de Deus, porque quando o louvor sobe, não tenha dúvida, quando a adoração sobe, a glória do Senhor se faz presente. Amém? Deus dos céus, nós te louvamos, nós te rendemos toda a honra e toda a glória. Nós amamos, Senhor, estar em tua casa, por isso já estamos felizes por estar aqui,
por isso estamos alegres por estar aqui. Senhor Deus, nós queremos erguer, Senhor, um trono de louvor e adoração a Ti. Oh, Pai, essa casa é sua, Deus, esse lugar é Teu. As pessoas que estão aqui, aquelas que ainda vão chegar, elas Te pertencem. Então, Deus, em nome de Jesus, faça algo, Pai, no meio de nós, que o nosso louvor e que a nossa adoração, ela possa subir como um cheiro suave até, Senhor, os céus, e que Tua glória venha sobre nós de uma maneira poderosa. Senhor, receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.
Aleluia. Vamos entregar o nosso melhor ao Senhor nessa noite. Quantos vieram aqui para isso? Digam glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. aquele que tira o pecado do mundo, meus irmãos. Por isso vamos celebrar Ele. E ninguém vai poder impedir, ninguém, nada,
vai impedir o agir do eterno na tua vida, amém? Vamos celebrar Jesus. Poder bendizer o teu nome. Aleluia. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia.
Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Diga bem forte: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Levante suas mãos e diga: tu és o Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Só as irmãs, diga: se o sol se pôr, diga: tu és quem me guia. Se a tempestade diga bem forte: se o mar me submergir, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Dono, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pega as suas duas mãos aos céus e entrega o seu louvor a Ele. Diga aleluia. Diga mais forte: aleluia, 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 oh aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga mais uma vez aleluia. Isso significa glória a quem tem direito, glória a quem é digno. Aleluia, aleluia, oh aleluia.
Talvez você que está aqui nessa noite está vivendo um tempo que as ondas do mar te açoitaram de tal forma e você submergiu. A promessa não é que Deus não vai permitir que você possa submergir. A promessa é que se caso o mar te submergir, aleluia, a mão dele é poderosa para te trazer à tona, para respirar novamente. Tem pessoas que entraram aqui com águas pelo pescoço, mas assim diz o Senhor nessa noite: a minha poderosa mão está indo ao teu encontro. A minha poderosa mão está indo ao teu encontro. Sinta Deus pegando por tua mão direita agora, te levantando, e você vai começar a respirar melhor. Você vai começar a voltar a ter alegria no Senhor. Ele não permitirá que esse mar destrua a tua vida. Isso não é para a morte, é para a glória de Deus. É para que o nome do Filho de Deus seja glorificado através da tua vida. Eu caminharei sobre as águas, não afundarei, pois comigo estás. Eu caminharei sobre as águas, não afundarei, pois comigo está. Respire fundo, respire fundo. E perceba que a agonia foi embora. Perceba que aquela situação, aquela sensação de quem estava travado, de quem tinha incertezas sobre o dia da manhã, e a mão do Senhor já te trouxe à tona. Então respira e espera nele, porque aqueles que esperam no Senhor alcançarão misericórdia e graça da parte dele. Oh, se você sente que Deus está aqui, se você percebe que no meio desse mar você não está sozinho, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A única coisa que não pode faltar em nós, Senhor, é a tua presença. Porque se a figueira não florescer, se os campos não produzirem mais os mantimentos, nós vamos continuar te louvando. Nós vamos continuar te adorando. Nós vamos continuar fazendo pressão nos céus com a nossa adoração. Porque nós não te louvamos e te adoramos pelos bens do Senhor em nós. Nós te louvamos e te adoramos porque tu és o nosso Senhor. Eu tenho um Deus me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas. Diga: o choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio
vem pela manhã. Eu creio. Eu queria ouvir só as vozes da Nova Vida declarando ainda. Ainda. E não haja um fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Diga, o choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro na noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me Nós te louvamos, Senhor, e nos alegramos em Ti, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Só igreja, o choro dura uma noite. O choro dura uma noite. Ela vem. É verdade, Senhor, isso, nós cremos, nós cremos. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Quantos creem, aplaudam ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é gostoso estar em tua casa, Senhor. Como é bom poder sentir que o teu amor, ele queima em nós. Nós queremos celebrar isso nessa noite. Oh, aleluia.
Aleluia. Rei dos céus, estou aqui, prostrado. Rei dos céus, estou aqui, prostrados. Diga: de joelhos aos pés da cruz. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos teus pés. Diga: de joelhos aos pés da cruz. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra se estar joelhos aos pés da cruz. Eu posso ir além, diga. Posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos seus pés. Diga: já vi o seu amor, já vi o seu amor fazer milagres. Jesus me sustentou até aqui. Nunca desistiu. Como fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres. Jesus me sustentou até aqui. Nunca desistiu. Como fogo vem e me envolve. Vitorioso é Jesus. Que coisa linda. Diga: vitorioso é. Diga que ele é vitorioso. Vitorioso é Jesus. Diga mais uma vez que ele é vitorioso. Vitorioso é Jesus. Ele é vitorioso. Vitorioso é Jesus. Diga: já vi o seu amor, já vi o seu amor. Milagres. Jesus me sustentou até aqui. Nunca desistiu. Como fogo vem e me envolve. Já
Vitorioso é Jesus. Diga mais uma vez bem forte para terminar. Vitorioso é Jesus. Aleluia, aplauda vitorioso. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Temos mais uma ministra que está estreando hoje aqui na igreja, que é a Raíssa, e ela vai cantar. Deus já está com fogo logo, comigo não tem ideia. Amém. Eu creio que nada pode calar um adorador que somos nós, amém?
sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amados do Senhor, vamos aos nossos anúncios. Na terça-feira nós temos o nosso culto da família, às 19h30. E você precisa estar conosco para aprender mais sobre família, para que você possa ser instruído pela palavra de Deus a respeito desse assunto, que é um assunto que é muito importante, que é uma bênção, que é família, amém? Então, às 19h30, você precisa estar conosco. Na quarta-feira, nós temos o Bom Dia Espírito Santo, que começa às 8h30 da manhã, as irmãs que estão aí, orando, há um culto de consagração, e isso é algo que é uma bênção para a nossa igreja, isso ajuda a sustentar essa igreja, as nossas vidas estão aqui sendo colocadas em oração, e isso é uma grande bênção. Então, quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, nós temos... Desculpa, 8 horas da manhã, calma. Às 8 horas da manhã, para o povo não chegar atrasado, né? Vocês estão certos. Às 8 horas da manhã, o Bom Dia Espírito Santo. Na quarta-feira à noite, irmãos, nós estamos fazendo um movimento muito gostoso na nossa igreja Nova Vida em São Mateus. Se você tiver a oportunidade, vai lá, dá um pulo lá, 19h30. Toda quarta-feira estou lá eu, pastor Ney, alguns músicos vão ir lá ajudar a gente. Aquela igreja está sendo feito algo bem bacana lá, um movimento interessante. Aquela igreja vai crescer esse ano em nome de Jesus. Eu creio nisso, amém? Então, esteja lá conosco, você podendo, esteja lá quarta-feira. Quinta-feira, nós temos a Quinta da Vitória, um culto sempre com uma palavra de Deus para os nossos corações. Quinta-feira agora foi uma bênção. Cadê o Rogerinho? Está aí hoje não, né? O Rogerinho pregou uma palavra quinta-feira, uma coisa tremenda, uma coisa linda. A gente fica muito feliz em ver as pessoas, Deus abençoando o ministério, pregando a palavra de Deus com sabedoria, com eloquência. Isso é lindo demais. Então, quinta-feira você tem essa oportunidade de estar conosco às 19h30 também, aqui na Vila Rosali. Ok? Sexta-feira, nós temos alguma coisa aqui na igreja? Dia 26. Então, dia 26, só de março, né? A gente chega lá. Março já é amanhã, né? Hoje é hoje. Dia 16 de março tem algo muito importante, que ai de mim se eu esquecer dessa data. Não posso jamais. São 2 datas que eu não posso esquecer, aniversário da filha e da esposa, né? Se esquecer, dá problema. Aí eu fico sem beber água, se é que você me entende. Meus irmãos amados, e no sábado, tem alguma programação? Também não? É porque eu não estou com o roteiro aqui. Culto jovem? Então, sábado tem culto jovem. Estão ligados hoje, hein? Eu pensei que ia pegar vocês, não consegui. Então, sábado tem culto jovem às 19 horas? Às 18 horas tem culto jovem. Então, venha estar conosco, que vai ser uma bênção. E domingo, a nossa programação pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, 8h30. Às 10 da manhã, nós temos aqui Manhãs de Glória. E às 18 horas, esse culto que você está participando. Amém? Meus irmãos, hoje tem na cantina cachorro quente com refrigerante, R$5. E também tem cachorro quente com refrigerante, R$5. E tem aqui também um doce, é um brownie, falei certo esse negócio? É um brownie da Docilene? Aqui está Docilene, eu pensei que era o nome da empresa dela. Eu falei, é o nome da empresa dela, Docilene. Não deixa de ser, amém? Então, compareça à nossa cantina, ajude, que é uma bênção. Aniversariantes, a Manu e a Janaína. Eu quero estar orando pela Manu e pela Janaína. A Manu é do Luciano e da Tati. Cadê a Manuzinha? Vem cá, minha filha. Está com vergonha de mim? Vem cá, Manuzinha. É bonita essa menina, né, gente? Ela morre de vergonha. Eu já faço de propósito. Vamos erguer as mãos aqui para frente. Vamos abençoar as nossas irmãs. Deus e Pai, nós te louvamos pela vida da Janaína, pela vida da Manu, por mais essa etapa, Senhor, que elas estão passando na vida, comemorando mais um ano de vida. Pai, nesse tempo de tanta dificuldade, é uma dádiva sua poder completar com saúde mais um ano de vida. E nós, como igreja, querendo abençoar a vida das nossas irmãs,
declarar a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre a vida delas e que o teu nome seja glorificado em tudo que elas vierem a fazer nessa terra. Nós te pedimos, Pai, a tua graça sobre a saúde, sobre a família e todas as áreas da vida delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Manuzinho. Deus abençoe, Janaína. Pode ir. Aqui em cima é assim, você fica com vergonha até chegar. Depois que chega, não quer sair mais. Esqueci de alguma coisa, gente? Não? Vamos fazer o nosso ofertório nesse momento, então. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, nós temos um envelope aí na sua cadeira na cadeira que está à sua frente. Caso você esteja nas primeiras fileiras, é só dar um toquinho no irmão, que ele te dá o envelope que tenha na carteira de trás. Eu preciso de um envelope também. Me dá um envelope, por favor, filha, esposa, irmão, irmã, diácono. Foi mais rápido. Amém. Prepare, queridos, a sua oferta com carinho. E vamos fazer isso nessa noite, porque isso é bênção para as nossas vidas. Às vezes as pessoas falam, né? Deus não precisa do nosso dinheiro. E não está errado, não. Ele não precisa mesmo. Quem precisa somos nós, para pagar a conta de luz, para pagar funcionário, para você chegar na igreja e estar tudo certo. É para isso que o dinheiro da igreja existe, para fazer a obra, para abençoar vidas. É para isso. Você entende isso? Diga amém. Fica de pé, queridos. Vamos orar pelas nossas... Irmãos, vamos para o Minuto Tim. Solta aí, Luca. Volta aí, meu filho, dá o volume. Ninguém ouviu.
Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Eu gostaria de falar que muitas vezes a gente pensa que não vai conseguir. Esquecendo Deus que a gente serve, pois Deus que a gente serve não existe impossível para Ele. Então a gente tem que pensar nisso, que a gente sempre precisa de alguma coisa, a gente faz a nossa parte que Deus fará dele. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Deus abençoe Yuri. Cadê ele? Está aí hoje? Está aí não? Então não. Hã? Tá não. Hoje faltou tanta gente. Mas o Yuri não está aí. Mas ele veio pelo vídeo. Amém. Meus irmãos, queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu até gaguejei, que eu estou um pouco emocionado hoje. Eu estou recebendo gente aqui hoje, um amigo de longa data. E não é bom falar esse negócio que parece que a gente é velho, né? Mas é que a gente se conhece desde muito tempo. Na verdade, a gente morava na mesma rua, só que ele na parte de baixo, na parte nobre, e eu morava na parte dos pobres, que é no morro. Entendeu? A gente morava na Horário Cordeiro. Só que ele na parte mais chique, mais top. Recebendo aqui hoje um amigo, ele é pastor na AD da Zona Sul, alguém que a gente se conhece há muitos anos. Mesma história do Luiz Henrique, que teve aqui, tempo de colégio. Só que eu acho que o senhor é uns 2 anos mais novo que eu, né? Por aí. Mas, eu acho que não, hein? Depois a gente troca RG, CNH, para a gente ver esse negócio. Mas eu e o irmão dele, o pastor Humberto, que vai estar no próximo mês, somos sim da mesma faixa etária. E eu estou muito feliz em receber. Você vai ter a oportunidade de ouvir um mestre da palavra de Deus pregando para a gente hoje. Amém, irmãos? Vamos receber com alegria, aplaudindo ao Senhor, pastor Bruno Albino. Você quer pedestal, microfone na mão? Aqui acaba 8 horas, mas aqui vai. Você prefere sem fio ou esse trabalho? Pode ser. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Você que tem a Bíblia, abra a sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo do número 6. Pode se assentar. Efésios, capítulo do número 6. Enquanto você acha aí Efésios, capítulo 6, eu quero externar minha alegria de estar aqui com os irmãos pela primeira vez, para entregarmos a Deus juntos um culto, uma adoração, sabendo que Ele é digno e merecedor. Pastor Mildo, quanto tempo, né? Mais alguns anos. Que alegria ver a mão de Deus operando na sua vida, na vida da sua família. O senhor é mais velho do que eu. Sim, uns 10 anos. Amém. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui. Como já foi dito, eu sou pastor auxiliar ali na Assembleia de Deus, na Zona Sul, no dia que você quiser fazer uma visita, depois da PUC ali, Estrada da Gávea, número 14. Sou casado com a irmã Raquel e sou pai de uma tribo. Jesus me deu a honra de ser pai de time de futebol. Sou pai de trigêmeos, veio muita gente de uma vez só. Para você que sorriu, eu já profetizo em dobro sobre a sua vida. Que venha em dobro. Que Jesus te abençoe 2 vezes mais. Sempre me perguntam se são parecidos. Não. São de placentas diferentes. Vieram 2 meninos e uma menina. Júlia, Guilherme e Gustavo. Uma preta, um moreno e um branco. É uma mistura. Quando orar, ore pela minha esposa. Ela diz que está estressada, eu não sei porquê, mas ela diz que está. Mas quando orar, ore ao Senhor Jesus, pela minha casa, pela minha família, em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Posso anunciar aqui logo, para eu não falar no final? Irmãos, eu lancei um livro ano passado, é o primeiro de uma trilogia. Na verdade, eu já estou quase concluindo o 2º livro. Eu estou escrevendo o 2º livro, que é sobre o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Esse é o capítulo 5, eu faço uma pequena exposição sobre a felicidade à luz dos ensinamentos de Jesus.
como ser feliz e como alcançar a felicidade. Então, esse é o primeiro livro, Sermão da Felicidade, e eu estou com algumas Bíblias lá embaixo também. Uma Bíblia custa 35 livros, outra Bíblia, acho que R$30, tá bom? Eu não sei fazer propaganda, para falar rapidamente, e Deus abençoe a todos. Efésios, capítulo do número 6, versículo do número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Você diz amém? Amém. Meus irmãos, esse texto bíblico é um daqueles textos que todos nós conhecemos, ou conhecemos porque fizemos uma leitura desse texto, conhecemos porque um dia falamos para alguém acerca desse texto, ou pregamos baseado nesse texto, ouvimos algum tipo de mensagens baseado dentro desse texto. Eu, particularmente, gosto muito desse texto. Eu, na igreja a qual faço parte, é um culto segunda-feira, e eu preguei durante 2 meses baseado nesse texto. Lendo os 10 versículos, eu só li alguns versículos, eu li do versículo 10 ao versículo 20 na minha igreja, e fiz uma exposição a cada dia, explicando o que é poder, explicando quem é o inimigo, explicando cada ponto das armaduras. Então, cada segunda-feira, eu escolhia um versículo e fazia exposição de um versículo e pregava para a igreja a qual eu faço parte. Mas esse texto veio ao meu coração de uma perspectiva que eu não tinha ainda percebido. O Espírito Santo de Deus me fez ver coisas a qual eu não tinha enxergado, não é algo novo, estava no texto, só que eu não havia percebido, não havia dado tal atenção a essas verdades que estão inseridas nesses versículos a qual eu li. E essas verdades vieram ao meu coração no momento de muita crise, no momento de muito conflito. Não é uma mensagem que eu gosto de montar na minha biblioteca, lendo, estudando. Essa mensagem, ela surgiu no momento de dor, ela surgiu no momento de angústia, ela surgiu no momento de um conflito, e esta mensagem me serviu como refrigério para a minha alma. Essa mensagem, ela serviu como renovo para a minha vida, e a minha oração é que ela produza em você o mesmo efeito que produziu dentro do meu coração, que ela produza renovo na sua alma, que ela produza uma felicidade profunda dentro do seu ser, e que nessa noite possamos sair daqui totalmente transformados para a glória do nome de Jesus. Pois bem, olha o que Paulo diz, no demais, irmãos meus, ele está falando da ideia dos versículos anteriores, mas eu não quero me deter a isso, mas ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando Paulo está dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, Paulo está deixando uma mensagem implícita. Não é muito clara, mas a mensagem está ali. Qual é a mensagem? É impossível o homem se fortalecer a partir do seu intelecto. É impossível o homem se fortalecer a partir da sua força. Já disse o profeta, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. É difícil, é impossível o homem se renovar ou ficar forte a partir da sua própria força. Se estamos aqui nesta noite, não é porque somos bons, não é porque somos inteligentes, não. Se estamos aqui nesta noite, é porque a mão de Deus nos segurou, a mão de Deus nos manteve de pé. Por diversas vezes, alguns de nós pensamos ou em desistir, em retroceder, em voltar atrás, mas a mão de Deus
nos segurou. Se somos crentes, não é porque somos bons, é porque o poder de Deus se manifestou em nossas vidas. Esta é uma verdade. Outra verdade que está implícita dentro desse texto, quando Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele quer deixar uma mensagem: é impossível o homem se fortalecer a partir de quem ele é, porque a sua carne é fraca. A sua carne é fraca. Diga comigo: a sua carne é fraca. Essa é uma realidade. Um dia Jesus chamou os seus discípulos. Na verdade, ele chamou 3, Pedro, Tiago e João. Eles estão no Getsêmani, no jardim. Eles estão orando. Os discípulos caem no sono. Jesus desperta os discípulos e diz: vocês não conseguem vigiar comigo nem apenas uma horinha? Aí Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É artigo definido. Ela é fraca. Ela não está ficando de vez em quando. Ela é fraca. Não tem nada que eu possa fazer que vai alterar o que minha carne é. Ela é fraca. Eu posso sair de um culto chorando, eu posso sair de um culto vendo anjos, mas isso não altera o que minha carne é. Ela é fraca. Essa é uma realidade bíblica. Nós precisamos de poder porque a nossa carne é fraca. Eu lembro, há 12 anos atrás, quando ainda namorava com a minha esposa, e ela mora lá para a região de Jacarepaguá, na época onde nós moramos hoje, e eu ia, ela me acompanhava nas pregações, e tinha dias que eu pregava e Jesus manifestava a sua bondade, pessoas salvas, pessoas batizadas, e eu ia levar ela em casa, de um culto de glória, de um culto que eu chorei, de um culto que eu senti Deus, mas na hora de beijar minha esposa, eu não via mais anjo, eu não sentia mais arrepio, eu não sentia vontade de falar em línguas estranhas, porque apesar da glória que eu recebi, não alterou o que minha carne é. Ela é fraca, mas glória a Deus, porque minha carne é fraca, mas o meu Deus é forte. Minha carne é fraca, mas o meu Deus é poderoso para segurar em minhas mãos e me deixar de pé. Glória a Deus por isso. A segunda verdade que há dentro desse texto, do versículo 1, do versículo 10, quando ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele está dizendo que a carne é fraca. E outra verdade: a minha carne é forte. Não, pastor, agora você foi contraditório ao seu primeiro argumento. Não, a minha carne é fraca, mas ela é forte. É o que a Bíblia diz. Ela é fraca, mas ela é forte. Ela é forte. Mas no que sentido ela é forte? Até pouco tempo, alguns anos atrás, uns 5 anos, eu pensava que quem desobedecia a Deus era o diabo. E eu descobri na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que o diabo nunca desobedeceu a Deus. Eu não encontro nenhum texto, o diabo dizendo: posso tocar em Jó? Posso tocar na saúde? Na saúde não, toca nos bens. Posso peneirar Pedro? Olha, Pedro, Satanás me pediu para te peneirar. Tudo que o diabo fez foi pedindo permissão ao Senhor. Concordo com o pai da reforma, Lutero. Lutero vai dizer que o diabo é como um cão na coleira de Deus. Ele não faz nada. Ele não vai a lugar algum sem a permissão do Senhor. Eu descobri que não existe luta entre Deus e diabo. Não existe. O diabo luta contra a minha vida e contra a sua vida. Contra Deus? Não existe essa luta. Deus não é criatura, Deus é criador. Deus é soberano. Deus não luta contra o diabo. Se ele está lá, ele acaba com todo o inferno. Não existe essa luta. O diabo luta contra mim e contra você. Contra Deus, não. Contra Deus, não. Como é que ele vai lutar contra Deus? Quando eu digo que o diabo luta contra Deus, eu estou igualando o diabo a Deus. Ele não tem força suficiente para lutar contra Deus. Vocês vão lembrar que quando Jesus ressuscitou, Colossenses vai dizer que ele vai ao inferno
E ele expôs todos os principados e potestades publicamente. E ele não diz, eu preciso de Miguel, o anjo de guerra. Eu preciso de arcanjos para ir comigo, porque eu vou ver o diabo e os seus demônios. Não, ele vai sozinho, pega a chave e diz, quem manda sou eu. Quem tem autoridade sou eu. Quem tem poder sou eu. Então não existe essa luta. Não existe essa guerra. O diabo luta contra mim, contra você. Contra Deus, não. Quem luta contra Deus é a nossa carne. É a nossa carne. É a tua carne. É a minha carne que luta contra Deus. Nunca leu Gálatas, capítulo do número 5? Não sabeis que é uma luta entre a carne e o espírito. Quem tenta resistir a Deus é a nossa carne. Tu lembra do Gênesis? Não come, comeu. Tu lembra da Bíblia? Vai para a esquerda, o homem indo para a direita. Não pega, estou pegando. Não vá, e o homem indo. Não fale, e o homem falando. Quem luta contra a vontade de Deus é o homem. A minha carne, escute isso, ela não deseja Deus. A minha carne deseja o mal. A minha carne deseja vaidade, prostituição. Ela deseja satisfação. É isso que minha carne quer. É isso que minha carne deseja. Ela é tão terrível que nós atribuímos ao diabo o que é da carne. Espírito de prostituição nunca existiu. Espírito de inveja nunca existiu. Nós inventamos. O que a Bíblia diz em Gálatas 5 é: a obra da carne é prostituição, inveja, lascívia. Não é o diabo, é carne. É carne. Então ela resiste. Ela não quer Deus. Ela não quer orar. Ela não quer santidade. Então eu preciso pegar o Bruno, o velho Bruno, pelo colarinho, levar ele até o pé da cruz e dizer: você não vive mais. Você não decide mais. Você não manda mais. Quem manda agora é Deus. Quem decide agora é Deus. Glória a Deus, irmão. A nossa carne não quer Deus, a nossa carne quer resistir a Deus. Por isso, eu e você necessitamos do poder do Espírito Santo. Oh, irmão. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Nós estamos aqui nesta noite alimentando o nosso espírito. Nós estamos aqui nessa noite dizendo glórias a Deus, glórias a Deus. Nós estamos aqui nessa noite louvando ao Senhor. Na medida que louvamos e glorificamos ao nome do Senhor, o nosso espírito vai ficando mais forte e dizendo não à carne. Em vez de prostituição, santidade. Em vez de pecado, adoração ao nome do Senhor. A nossa carne pode ser forte, mas o nosso Deus é mais forte. O nosso Deus tem mais poder. O nosso Deus tem toda a força. Essa é uma realidade. Oh, irmão, não é todo dia que eu quero orar. Inventar uma utopia dos super-heróis, dos super-crentes, dos super-santos. É utopia. Isso não existe. Não é todo dia que a gente acorda com uma disposição de orar. Não é todo dia que a gente acorda com uma disposição de ler a Bíblia, porque a nossa carne não quer. Às vezes ela quer ficar o dia inteiro na rede social, vendo filme, vendo série. Mas eu tenho que pegar ela. Eu tenho que pegar ela. Eu tenho que lutar contra ela. Eu tenho que guerrear contra ela. E dizer: você precisa se render aos pés de Jesus. O meu maior inimigo não é o diabo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Lutar contra quem eu sou é difícil. Ser crente a partir de quem eu sou é difícil. Dizer não às minhas vontades é difícil. Todo dia eu guerreio contra o Bruno. Todo dia eu guerreio contra as minhas vontades. Todo dia eu dou não aos meus desejos. Mas eu decidi viver para Deus. Eu decidi viver para a glória de Deus, ainda que a carne sofra. Eu vou continuar caminhando, porque eu sei que existe uma eternidade me esperando, onde estaremos ao lado de Jesus, glorificando o seu santo e poderoso nome. Isso é uma realidade. Além da carne, aí Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ele está dizendo: minha luta não é contra os meus irmãos. Ele está dizendo: mas a nossa luta é espiritual.
ele diz que o diabo está preparando ciladas. Gente, é preciso entender a ação do diabo. É preciso entender como o diabo trabalha. Você é crente. A partir do momento que você é crente, acontece o processo de Romanos capítulo 10. Romanos 10. Aquele que crer com o coração e confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor, então sereis salvos. A partir do momento que você é salvo, você é filho. Não tem como ser salvo e não ser filho. A partir do momento que você é salvo, você é morada do Espírito. Não tem como ser salvo e não ser morada do Espírito. Então, se o Espírito passa a habitar em você, cumpre-se o que Jesus diz. Não tem como habitar dois senhores. Ou habita o diabo, ou habita Deus. Na nossa vida, a partir do momento que levantamos a mão, reconhecemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a morar em nós. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, somos morada do Espírito Santo. Então, o diabo não pode mais entrar. O diabo não pode mais habitar. Como ele não pode entrar, eu não acredito nisso, isso é utopia. Que um crente está um dia cheio do Espírito e cheio do diabo. Não existe isso. Ou ele nunca foi crente, ou ele não entendeu, porque não tem como isso acontecer. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio do Espírito Santo e acabou. Não acontece essa mudança da noite para o dia. Não, e acabou. Essa é uma realidade. Então, como o diabo não pode entrar no lugar onde Deus habita, onde Deus é Senhor, onde Deus faz sua morada, ele prepara ciladas para aqueles que são a habitação de Deus. Ele diz, eu não posso entrar na sua casa, eu não posso entrar em você, então eu vou preparar armadilhas para que você caia. Essa é a realidade como o diabo ataca. O diabo começa a provocar o velho homem. Ele começa a provocar para que o velho Bruno venha ressuscitar. Essa é uma realidade e esse é um dos ataques mais sutis do diabo. E isso acontece diariamente. Ele diz, vou provocar a vaidade dele hoje. Vou provocar a soberba dele hoje. Vou provocar o ego dele hoje. E todas as vezes que somos provocados, se não resistirmos, iremos cair nas ciladas do diabo. Alguém me provocou, eu vou dar uma resposta à mesma altura para mostrar que eu sou bom. O diabo está olhando e dizendo, eu ganhei mais uma. Alguém me provocou, vou escrever um texto para mostrar que eu sou superior, para mostrar que eu sou melhor. E o diabo está dizendo, eu ganhei mais uma. Ele vai preparando ciladas, ele vai minando aos poucos. Ninguém desvia da noite para o dia. O diabo está preparando ciladas há muito tempo. Ele está preparando armadilhas há muito tempo. Ninguém caiu endemoniado, não. Ninguém caiu nos pecados que escandaliza muita gente, que é a questão sexual. Mas muitas pessoas estão caindo numa vaidade. Muitas pessoas estão caindo numa soberba. Muitas pessoas estão caindo no orgulho, não conseguem liberar o perdão. E o diabo vai alimentando isso. O diabo vai alimentando isso. E o pior disso tudo é que o diabo traz na nossa memória, ele não entra, mas ele traz na nossa memória versículos bíblicos para argumentarmos acerca do nosso orgulho. Essa é uma realidade. O diabo usa a Bíblia para nos manter no lugar ao qual ele deseja. Ele diz, lembra daquele versículo? Pega aquele versículo, isola do contexto e aplica para a sua vida, e tu começa a acreditar em coisas que Deus nunca falou, só que o diabo plantou no seu coração em um versículo fora do seu contexto para nos mantermos no mesmo lugar. Mas glória a Deus, irmão, nós precisamos entender que ele está ao nosso derredor. Pastor, eu quero repreender para o diabo ir embora. Amém, vai repreender, mas ele vai continuar. Ele vai continuar preparando ciladas. Ele vai continuar preparando armadilhas. O que eu devo fazer? Ficar crente. O que eu devo fazer? Tomar as armaduras de Deus. O que eu devo fazer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que Paulo diz sobre as armaduras. Tome as armaduras. São 6 armaduras. São 5 de defesa e 1 de ataque. Ele diz sobre sandália, para não escorregar. Ele diz de cinto, para segurar as armas. Ele diz de couraça. Ele diz de escudo. E ele fala de capacete, mas ele fala de espada. Paulo está dizendo, mais importante do que atacar é resistir. Paulo está dizendo, mais importante do que ter uma arma ofensiva é se defender. Paulo está dizendo, mais importante do que pregar, do que cantar, do que participar de algum departamento, é ficar crente quando o diabo se levantar.
Mais importante do que fazer qualquer coisa para Deus é quando o diabo se levantar, tu diz: eu sou crente, eu sei quem me chamou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ô irmão, a minha oração nessa noite é que Deus te dê resistência. É que Deus nos dê resistência. O diabo vai se levantar, mas o mais importante, irmão, é permanecermos aqui firmes para a glória de Deus. Oh, não são poucos amigos que eu conheço que pregavam muito bem e não são mais crentes. Não são poucos amigos que eu conheço que cantavam muito bem que não são mais crentes. Porque é possível alguém talentoso deixar de ir para o céu. Mas é impossível alguém que resiste ao mal. O mal está se levantando contra ele. Ele diz: eu sei que eu sou. Eu não posso ser convencido pelo diabo. Eu sou de Deus, vou permanecer em Deus. Ele está se levantando contra a minha casa, mas eu vou resistir. E o que o diabo vai fazer? Fugirá. Vai embora. Oh, a minha oração até o término dessa pregação é que Deus venha nos revestir. Que possamos sair daqui revestidos por Deus. Oh, ele vai se levantar em 2021? Vai. Não importa se ele vai se levantar. O importante é como nós estaremos quando ele se levantar. Oh, irmão, e a minha oração é que você termine 2021 na mesma forma que você está começando 2021, bem, de cabeça erguida, glorificando, adorando o nome do Senhor. E vão olhar e vai dizer: ele permanece crente por quê? Porque Deus me deu as suas armaduras e estou resistindo ao diabo. Além do diabo, além da carne, Paulo diz sobre o dia mau. Gente, dia mau. Nunca enfrentou? Nunca passou? Vai passar. Profetiza que nunca vai acontecer. Tá bom, posso te enganar. Nunca vai acontecer, mas vai acontecer. Pastor, eu só quero vitória. Tá bom, mas vai vir um dia mau. Eu não quero chorar, mas vai vir um dia que você vai chorar. Eu só quero portas abertas, mas vai ter um dia que as portas vão se fechar. E o que eu devo fazer? Ficar crente. É inevitável o dia mau chegar. Ele chega. Chega. Não tem para onde correr. Mas eu oro, eu sou dizimista, eu sei. Apesar disso tudo, vai ter dias, vai ter noites que parecem intermináveis. Que você não queria passar pelaquele dia. E o que eu devo fazer? Entregar a carteirinha? Não! Ficar com posição de crente. Aguentar firme. Segurar. Mas está doendo, eu sei, dói. Dói. Jesus, foi isso que ele prometeu. Que isso, pastor? Ele disse para os seus discípulos: vou profetizar. Libera, Jesus. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo. A aflição é comum na vida de um crente. O que eu devo fazer? Ficar crente. Aguentar, resistir. Permanecer de pé. Aleluia. Eu lembro, irmão. Eu lembro, na antiga casa que eu morava, era o terceiro andar. Eu estava no terceiro andar, minha esposa ligou. Ela diz: amor, estou aqui na outra. Onde tu está? Eu falei: em cima da laje. Ela: desce. Eu falei: para quê? Não vou descer nada, para palhaçada. Fala logo, só o varão de guerra, pode falar. É trigêmeos. Aí, irmão, eu olhei assim para baixo. Falei: Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor vai voltar, né, Senhor? Senhor, desde que eu sou crente, o Senhor está dizendo que vai voltar. Volta hoje, Senhor. Bata a igreja hoje, Senhor. Para que deixar para amanhã, daqui a 10 anos? Leva hoje logo, Senhor. Vamos para o céu. Maravilha.
Mano, eu trabalhava numa revista com publicidade. Depois de 2 dias que eu recebi a notícia que ia ser pai de trigêmeo, fui mandado embora. A minha esposa trabalhava, não podia mais trabalhar. Eu falei, e agora, Senhor? Eu ligava para os amigos, irmãos, misericórdia, não teve um que chorou comigo. Eles davam gargalhadas. Deus vai te quebrar. Acabou a vaidade, aquele sapato, reloginho, vende logo tudo, não vai ter mais, acabou. Oi. Nasceram as crianças, eu desempregado. Desempregado. Fraldas, Deus nos abençoou tanto de fralda, tanto de fralda. Fralda foi tanta bênção que eu vendi uns 100 pacotes de fralda e dei uns mais 100 pacotes de fralda, de tantas que vieram. Mas o que gerou angústia no meu coração não foram as fraldas. Foi que 2 meses minha esposa acabou o leite, irmão. Eu falei, Senhor, multiplica o leite dessa mulher, Senhor. Dá leite, Senhor, dá leite. Acabou, irmão. Que agonia, irmão. Ela secou, não tem mais nada. Eu falei, Senhor, tudo quer me quebrar mesmo, Senhor. Senhor. Irmão, aí eu tive que comprar um NAN, quando eu lembro do NAN. Irmão, bate até uma angústia aqui. Para você que vai ser pai, Senhor, você vai descobrir o que é isso. Isso é um laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mano, até então falei, vai ser tranquilo. Quando eu vi a primeira lata, R$50. E quando eu descobri que a lata lá em casa só durava 1 dia e meio. A cada 1 dia e meio eu tinha que comprar uma lata de NAN. Quando minha esposa me ligava, eu falei, ela não está ligando para dizer que me ama. Eu sei disso. Ela está ligando para dizer que acabou o leite, que tem que comprar leite. E foram dias de angústias. Foram dias que me produziam em meu coração uma grande preocupação. E eu falei, Senhor, e agora? E o que vai ser? E Deus sempre chegou. Deus sempre chegou, mas não me livrou daquela angústia. A angústia ficava. A aflição ficava. Hoje, Deus tem nos abençoado. Mas os dias maus não foram poucos. Eu falei, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Tantos ricos, tantas pessoas abençoadas. Tu deu para alguém que perdeu o emprego, Senhor. Mas o que dava para fazer? Só ficar crente. Caminhar. Mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo com angústia. Estava dizendo, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Oh, irmão, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Não deixe o dia mal roubar sua paz. Não deixe o dia mal destruir sua família. Oh, glória a Deus. Aguente firme. Deixa eu liberar uma palavra para você. Vai passar. Eu não sei quando, mas vai passar. Essa dor não vai durar a vida toda, vai passar. A angústia não dura a vida toda, vai passar. Ô, irmão, depois você vai dar gargalhadas. Que nem estou rindo aqui do não hoje. Hoje eu dou sorrisos, mas já me produziu angústia. Hoje não me produz nenhum tipo de angústia. Hoje eu vejo a mão de Deus, como a mão de Deus me sustentou. Como a mão de Deus foi comigo. Vai durar a vida toda? Não. A mão de Deus, em algum momento, vai agir. Haverá mudança. Aleluia. Eu sinto a graça do Espírito Santo em dizer isso para alguém. Segura. Mas está doendo muito, segura. Eu estou angustiado, aguenta mais um pouco. Vai passar. Parece que não vai acabar, pastor. Vai acabar. Não tem como eu liberar aqui para você essa semana acaba, porque não tem como. Eu seria menino, eu estaria te enganando, não tem como eu falar isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, vai passar.
Eu não sei quanto tempo vai durar, mas vai passar. Eu não aguento mais. Tu aguenta. Tu já levantou a mão. Tu já disse glória. Tu já disse aleluia. Tu já cantou. Se tu caminhou até aqui, tu consegue caminhar mais uma milha. Caminhe mais um pouco. Cante mais um pouco. Adore mais um pouco. E o resto? O resto é com Deus. Fique tranquilo. Descansa o teu coração. Olha o que Pedro diz, isso é excelente, é uma das mensagens também que eu amo pregar. Olha o que Pedro diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque no tempo certo Ele vos exaltará. Aí Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele vai cuidar? Não, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro está dizendo, eu não vou lançar para Ele fazer, eu vou lançar porque Ele já tem feito, eu vou lançar porque Ele já tem trabalhado. Ô irmão, glória a Deus, apesar da dor, perceba que você está aqui por causa dele. Você continua crente por causa dele. Tudo está de pé por causa dele. Ah, mas não está do jeito que eu quero. Mas está muito melhor do que estava antes. Essa é uma realidade. Eu lembro, irmão, que eu ia pregar em Teresópolis e eu ia de ônibus. Eu lembro que eu saía indo pregar lá. Tinha que sair, o culto acabava 10, porque lá começava mais tarde, o meio trânsito, a cidade de Teresópolis para. Aí eu tinha que ir correndo para pegar o último ônibus, para chegar 00:30 no Rio, pegar mais um ônibus no centro do Rio, chegar em casa 1, 2 horas da manhã. Aí eu estava com o meu carrinho, 1.0, subindo a serra. Irmão, ele gritando, ele não aguentando mais. Aí, quando eu vejo um fusquinha me passando, eu falo, Senhor, é muita perseguição, é muita humilhação. Senhor, muda esse carro. Quando eu falei, o Senhor me trouxe a memória isso. Você subia de ônibus. Você chegava em casa 2 da manhã, esperando o ônibus que saía em meia hora. Não é o que você quer, não está do jeito que você quer, mas está muito melhor do que estava antes. Está muito melhor do que estava antes. Pastor, está doendo, mas está melhor do que estava antes. Estou sofrendo, mas tua vida está muito melhor do que estava antes. O que eu devo fazer? Agradecer, porque a dor não vai nos parar, a mão de Deus vai nos sustentar, e o nome do Senhor será glorificado. Está melhor. Está melhor. Aí, eu venho para o início, para falar sobre a necessidade de termos o poder do Espírito Santo. Sabe, sua carne vai te vencer. Sabe, o diabo vai nos vencer. O dia mau vai nos vencer, se tentarmos pelo nosso intelecto e pela nossa força. Último ponto, para caminhar para o fim. Eu digo que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Não tem como vencer sem o poder do Espírito. Eu não estou falando de arrepio, eu estou falando do poder do Espírito. Você só vai vencer se tu tiver dominado pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Não existe outra maneira. Não existe outra forma. O que precisamos é menos entretenimentos e mais poder do Espírito. Precisamos de menos performance e mais poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo tem, isso, se até redundante, tem o poder de anestesiar a nossa dor. Tem o poder de gerar refrigério na nossa alma. Eu e você necessitamos desse poder. Eu lembro no Antigo Testamento, um dos textos que revelam o que marcam mais a minha vida, que foi Moisés no monte, dizendo, Senhor, eu quero te ver.
O quê? Quero te ver. Ninguém nunca me viu, Moisés. Eu quero te ver, Senhor. Deus coloca Moisés dentro de uma fenda, de uma rocha. E ele passa com toda a sua glória. Moisés viu Deus pelas costas e saiu com o rosto resplandecendo. Ele saiu com tanta glória de Deus, que ao descer do monte ele teve que colocar um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés, porque ele estava tomado pela glória de Deus. E em algum momento eu disse, eu queria estar no lugar de Moisés. Eu queria ser Moisés. Até ler 2 Coríntios 3. Paulo diz que o ministério da morte é o ministério da lei. A glória era transitória. Ela vinha e ia embora. Como é que acontecia no Antigo Testamento? O Espírito descia e subia. Deus não habitava em ninguém. Deus não morava em ninguém. Ele vinha por porção, por isso que há um pedido de porção dobrada de Espírito. Ele vinha sobre uma classe, profeta, sacerdote, rei e juiz. Eram essas classes que recebiam o Espírito, mas não habitava. Ele vinha e subia. Alguém pergunta, lá no céu, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Moisés, como é que o mar se abriu? Eu vou perguntar lá no céu, a Josué, como é que as águas do Jordão foram retidas? Mas, na verdade, quando chegarmos no céu, se tivermos essa dúvida, essa pergunta, que não haverá, tudo será esclarecido, são eles que vão vir até nós. Pastor Romildo, como é que foi acordar e ser a habitação do Espírito? Ir para o trabalho e Deus continuar dentro de você. Você não dependia da reunião, não dependia de uma vez por ano da Shekinah descer. Você acordava e Deus estava contigo. Você estava em casa e a glória de Deus junto contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, nós cantamos de forma poética, vem Espírito, mas ele não vai vir porque ele já habita em você. Não precisa vir aquilo que habita dentro de nós. Ele já habita dentro de você. O que eu preciso? Eu preciso dar vazão ao Espírito. Eu preciso deixar que o Espírito me domine. Eu preciso que o Espírito me controle. Eu preciso que o Espírito domine minha ação. Aí Paulo diz que no ministério do Espírito nós não vivemos uma glória transitória. Oh, meu Deus do céu. Paulo vai dizer que nós vivemos de glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. De glória em glória, de glória em glória. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem glória para você hoje, e Deus tem glória para você amanhã, mas amanhã de repente eu não vou vir para a igreja, tem glória de Deus. Terça-feira tem glória de Deus, mas eu vou estar no trabalho, na faculdade, a glória de Deus vai te envolver aonde você estiver. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu preciso desse poder, eu preciso dessa graça, eu preciso dessa força. Aleluia. Nós não seremos vencidos. Oh, irmão, nós teremos a melhor semana da nossa vida. Você recebe isso? Nós teremos a melhor semana da nossa vida. Oh, nós sairemos daqui revestidos pela glória de Deus, revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Cadê o tecladista? Me ajude aqui. Deixa eu ministrar sobre a sua vida. Glória a Deus. Espírito Santo, te glorificamos. Te glorificamos por essa noite tão linda de adoração. Ó Espírito Santo, eu sinto a tua graça envolvendo a minha alma. Pastor Romildo está aqui na direção, mas o Senhor é o dono da Nova Vida de Vila Rosalie. Essa casa é sua, essa igreja é sua. Fique à vontade. Fique à vontade entre nós.
Oh, fique à vontade. Oh Deus, a nossa carne quer nos vencer. O diabo está preparando ciladas todos os dias. O dia mau quer roubar a nossa fé. Mas nós te pedimos, vem Espírito, manifesta o teu poder sobre as nossas vidas. Manifeste a tua graça sobre as nossas vidas. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Deus, eu quero sair daqui fortificado pelo teu poder. Eu quero sair daqui fortificado pela tua força. Vai, Espírito. Toque. Envolva. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Traga renovo nesse momento. Traga renovo nesse momento. O diabo não vai nos destruir. O diabo não vai nos destruir. A nossa carne não vai nos vencer. Vem, Espírito. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Eu posso sentir o toque do Senhor, a mão do Senhor. Comece a nos envolver, comece a nos envolver, comece a nos envolver. Comece a nos envolver, glórias sejam dadas ao teu nome. Oh Senhor, nós sairemos nessa noite, Pai, melhores do que ontem. Nós sairemos do culto de segunda melhores do que o de hoje. Oh Espírito Santo, nos envolva, nos toque, nos ensine. Oh, segure em nossas mãos. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, receba o revestimento de Deus, receba o toque de Deus, receba o poder do Espírito Santo. Glória a Deus para todos sempre, irmão. Eu não estou vendo anjo, não estou vendo querubim, não estou vendo nada, mas a mão de Deus está aqui, a mão de Deus está agindo, a mão de Deus está trabalhando, o poder de Deus está se manifestando. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. A minha carne não vai me vencer, o dia mau não vai me vencer, o diabo não vai me vencer. Nós sairemos vencedores até o arrebatamento da igreja do Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo não te visite apenas aqui. Ao chegar em casa tu receba a visitação. Ao chegar amanhã, quando tu for do trabalho, quando tu estiver em casa, que a presença de Deus invada a sua casa, que a presença de Deus invada o seu trabalho. Algumas pessoas não vão entender o que é isso. É a presença. É a presença renovadora. É a presença transformadora do Espírito Santo de Deus. 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 Aleluia! Aleluia! Se você entrou para baixo, que hoje você saia daqui mais forte. Que você saia daqui renovado. Que você saia daqui fortificado. Que você saia daqui cheio do poder do Espírito Santo. Que você saia daqui cheio da graça do Espírito Santo. Aleluia. Deus seja glorificado. Deus abençoe sua vida. Pastor Romildo. Obrigado, mano. Deus abençoe. Aleluia. Você pode se colocar de pé nesse momento. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo,
e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Diga então, tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. Diga mais uma vez: descerá sobre ti. Descerá sobre ti. Que coisa linda, Jesus. Que noite de revelação da tua palavra. Que visitação da tua graça sobre esse lugar, Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então tua alma viverá, teu Espírito e no seu corpo tua alma viverá, tua alma viverá, teu Espírito e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem, ó vem, ó vem. Vem Espírito Santo visitar. Vamos pedir o vento do Espírito. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Sopra nesse lugar, Senhor. Sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Ah, querido, essa noite vai ficar marcada na tua vida. A noite que houve uma mudança na tua sorte. A noite que Deus mudou a tua história. A noite que você vai sair do nível de um menino espiritual e vai se tornar um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus hoje quebrou as cadeias que te prendiam. A palavra de Deus trouxe liberação no mundo espiritual para a tua vida. E você nunca mais será o mesmo. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos terminando o culto nesta noite, mas eu quero assim te incentivar a adquirir o material do pastor Bruno. Diferente dele, que não sai fazer propaganda, eu sou vendedor. Então eu queria que nós comprássemos todos os livros, irmãos, que o pastor trouxe. Você trouxe quantos, pastor? Tem, não bota na prova não. Quanto é o livro?
Quanto? R$30, irmãos. Na verdade, livro, se for 100, não é barato. Porque você pode ouvir informações, ler informações aqui que vão mudar a tua história. Então, por favor, faça isso. Adquira um dos livros do pastor. A Bíblia, quanto é? R$30. Eu nunca vi uma Bíblia dessa R$30. 35? Ah, tá. As irmãs aí, ó, Florida, aí, ó, coisa linda. R$30. Então vai lá embaixo, abençoe. O material já está lá embaixo? Ok. Abençoe o ministério do pastor Bruno, para que isso daí com certeza vai ajudar ele em algumas coisas aí na caminhada. Meus irmãos, que bênção. Essa noite foi bênção para a tua vida. Diga glória a Deus por isso. Eu quero reforçar, se é que isso é necessário. Mas eu sempre digo isso aqui na igreja. Nós teremos a melhor semana da história de nossas vidas. Amém? Você vai viver o favor de Deus sobre a tua casa, sobre os teus negócios. A sua semana será incrível. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos estar orando. Tem um pedido de oração que chegou aqui. Orar pela Ana Clara dos Santos. Ok. Deus, eu quero, junto com a tua igreja, orar pela vida dessa pessoa que está enferma. A tua palavra diz que basta apenas uma palavra tua e as pessoas ficarão curadas. Nós queremos colocar a nossa fé em prática nesse momento. Envia uma palavra, Deus, em favor da Ana Clara, para que, em nome de Jesus, nós possamos receber o testemunho dessa noite, que a Ana Clara foi instantaneamente curada, porque a igreja de Jesus se levantou em oração. A igreja de Jesus clamou os céus, e os céus manifestaram a cura que a Ana Clara precisa. Deus, nós te louvamos por essa noite. Obrigado por tudo. Obrigado por tua graça, por teu favor, por tua palavra. Deus, nós queremos liberar como igreja uma palavra sobre a vida do pastor Bruno Albino. Que toda a graça, que tudo o que ele nos entregou através da sua vida e do seu ministério aqui nessa noite, possa voltar para a vida dele, para a casa dele, para a família dele, 7 vezes mais, Senhor. Toda palavra liberada, profética aqui, nós te pedimos, Pai, faça isso em favor da vida do teu filho, da sua casa e da sua família. E todos nós vamos viver sim o teu favor, mesmo em tempos de dificuldade. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a paz insondável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que sobre nossas vidas esteja de uma forma rica. Aplauda ao Senhor. Terça-feira, culto da família. O nosso pastor presidente estará aí conosco pregando. Deus abençoe rica e abundantemente.